Seja muito bem-vindo ao Livecast, seu canal de podcasts de autoconhecimento aqui no Instagram. E eu devo dizer para você que está me acompanhando nesse vídeo que tem sido uma experiência incrível participar e estar aqui à frente do Livecast todos os dias, segunda a sexta, sempre com pessoas maravilhosas, co-criando informação. Isso foi fazendo com que o Livecast começasse a tomar uma dimensão diferenciada. E aos poucos eu fui percebendo que cada pessoa que passava aqui tinha um potencial muito grande de realmente co-criar uma boa energia. Informações do bem que ajudam a gente com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, principalmente com autoconsciência. E naturalmente o universo vai trazendo para a gente pessoas especiais e maravilhosas. E Deus conecta a gente com um propósito muito bacana, de levar para você o autoconhecimento de uma forma diferenciada. A minha convidada querida de hoje é a Aline Chapon, e ela traz um tema muito importante: propósito. Viver com propósito. Viver com propósito é algo que pode mudar totalmente a tua vida, o teu direcionamento. E acompanhando o trabalho da Aline, a gente enxerga propósito. Então será uma experiência maravilhosa poder conversar com ela e saber como é que tudo isso aconteceu na vida dela, porque eu sempre fico muito curioso. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Boa Sabe? noite, Alex. Boa noite a todos que estão aqui. Que alegria, viu? Estar aqui com você. Vamos embora Vai nessa ser... live maravilhosa. Minha querida, eu sempre fico muito curioso quando eu vejo alguém trabalhando com propósito, de ficar pensando, como será que foi o processo dessa pessoa? Como é que foi para ela quando ela teve, de repente, aquele estalar que falou, caramba, eu entendi, e de Uhum. repente tudo começa a mudar, e lógico, quem nos ouve que não pense que necessariamente é uma mudança para mais fácil. O Sim, caminho é bem mais árduo, mas também é bem mais divertido, né, Aline? Me fala uma sim. coisa para a gente começar, porque eu vou te conhecendo aos poucos. Como é que nasceu o teu propósito? Como é que foi esse momento que você teve essa descoberta? Eu, Seja eu bem-vinda, minha querida. sempre, eu sempre fui, assim, ao longo da minha infância, eu sempre fui uma criança muito alegre. Eu sempre fui muito peralta, sempre fui aquela menina muito que gostava muito de brincar, de muito ser feliz. Mas eu também sempre fui uma criança que falava pouco, porque aquela construção daquela família patriarcal, onde o pai pode tudo, a mãe mais submissa, sabe? Aquele padrão que meu pai e minha mãe viviam na relação deles, acabou reproduzindo dentro da nossa família também. Então, lá em casa, as mulheres escutavam muito. E o homem era aquele que falava. Então, eu sempre fui uma criança que eu prestava muita atenção, mas eu verbalizava pouco. Então, eu conheço hoje, identifico hoje como um traço da minha história, o fato de hoje eu estar aqui falando, comunicando, verbalizando, já começou desde quando eu era pequenininha. Deus me fez passar pelo contrário para que eu pudesse dar real valor à comunicação, dar o real valor a falar. A mesma coisa eu posso dizer, por exemplo, ao meu comportamento. Eu era, quando eu já estava mais jovem, um adolescente, e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui vão se identificar. Eu era uma mulher que dizia, eu levantava bem essa bandeira, de dizer que não levava desaforo para casa. Eu era essa mulher. Não, não, levar desaforo para casa, homem, aguentar coisa de homem, jamais, em tempo algum. Então, essa minha vida toda me fez entender que a minha missão hoje é dizer para muitas mulheres que estão aqui, todas as que vão ouvir isso aqui depois, que a gente não precisa pensar assim, que a gente não precisa ser essa mulher cheia de marcas, cheia de feridas, como eu um dia fui, que olhava para os homens como alguém que estava sempre contra mim, sabe? Era essa relação. Eu olhava para os homens sempre como alguém que estava contra mim, nunca ao meu lado, nunca para lutar junto comigo. Chegou um momento na minha fase adulta que eu não conseguia mais sustentar esse padrão. Eu não conseguia mais. Não, não era sustentável emocionalmente querer ser a infalível. Não era sustentável emocionalmente não ter com quem dividir nada. Ser sempre aquela pessoa que estava à frente de tudo e que resolvia tudo e que não aceitava ajuda de ninguém. Essa mulher sofreu muito, Alex.
Essa mulher sofreu muito. Quando eu descobri o autoconhecimento, eu descobri que eu podia ser eu mesma. Eu Você estava descobri com que quantos anos, Aline? eu já tinha casado nessa época aí, quando o autoconhecimento entrou verdadeiramente na minha vida, apesar de eu sempre ter tido uma vida bem espiritual, sempre fui para a igreja, sempre fiz toda aquela parte dos sacramentos, toda bonitinha, mas eu não tinha uma vivência de fé muito profunda. Eu já estava casada, já estava com filhos, quando em meados de 2000, entre 2010 e 2012, eu descobri o autoconhecimento. E eu descobri o autoconhecimento por meio da espiritualidade. Foi ali que Deus me pegou para me transformar, para me fazer conhecer quem eu era de verdade, sabe, Alex? Quando eu entrei no Shalom, hoje eu sou consagrada de uma comunidade católica chamada Shalom. Quando eu entrei como membro iniciante ali, Deus começou um trabalho incrível na minha vida de autoconhecimento. Foi por meio da espiritualidade que Deus me pegou inicialmente. Depois da espiritualidade, aí eu adentrei em cursos de autoconhecimento, informações dentro dessa área de autoconhecimento, e aí eu fui me capacitando cada vez mais. Me capacitando mais, me capacitando, e entendendo que toda a minha história, atenção, todos que estão aqui, atenção, a nossa história, ela vai nos revelando o nosso propósito. A nossa história vai revelando. Sabe todas aquelas portas fechadas que você viveu ao longo da sua vida toda e você teve muitas, com certeza, porque eu tive, eu tenho certeza que a Alex também teve, todas aquelas portas fechadas, todas aquelas pessoas que bateram, que fecharam a porta para você, você bateu e não abriu. Pois é, aquilo ali estava formando o homem e a mulher que você seria hoje. Aquilo ali lhe possibilitou, por exemplo, a mim, todas as portas fechadas, me possibilitou hoje dizer para as mulheres, quando elas fecham, quando elas recebem uma porta fechada, dizer, mas não é o fim do mundo. Calma. É possível você refazer essa história, é possível você se reconstruir, é possível você recomeçar. O mundo não acabou porque você levou um não, porque o seu relacionamento fracassou, porque você foi demitido. O mundo não acabou. Dentro dessa história, eu olho para a minha história e eu tenho certeza que Deus me permitiu passar por tudo isso para que eu hoje pudesse me tornar a mentora que eu sou e pudesse ajudar tantas mulheres a encurtar o caminho delas. Hoje as mulheres, se elas não precisam mais passar por todo o caminho que eu passei. Eu consigo auxiliá-las. Ó, não bate nessa porta, não precisa, não vai por esse caminho, melhor você ir por aqui. Ó, você não precisa agir assim, você pode ter uma outra forma. Mas eu não tinha isso, eu não fui apresentada a esse modelo de autoconhecimento. Eu não entendia que eu podia agir diferente. Eu agia como eu achava que era para agir. E aí, quando eu encontrei a fé, quando eu encontrei a espiritualidade, quando eu encontrei a espiritualidade, foi que eu comecei a entender que, de fato, eu podia ser uma mulher diferente. Eu podia agir diferente, eu podia falar diferente, eu podia pensar diferente. Eu estava muito aprisionada a todos os padrões sociais, sabe? Aquele padrão feminista de que a mulher não pode nem que o homem, gente, olha que loucura, a gente quer o lugar do homem, ao invés de a gente lutar e querer o nosso lugar. As mulheres hoje em dia, se elas não tiverem cuidado, elas querem roubar o lugar do homem e não vão ser felizes nunca, porque o seu lugar é o seu lugar, o lugar dele é o lugar dele, né? E assim as próprias relações, eu era uma pessoa, por exemplo, hoje não parece, né? Não tem quem diga, mas eu era uma mulher muito explosiva. Eu era uma mulher muito marcada, muito ferida, né? Por muito silêncio. Então eu não silenciava mais. Chegou um momento da minha vida que eu discutia se a pessoa estava na fila e de repente entrava na fila. Eu discutia no trânsito, sabe? Eu era essa mulher que não levava, não tinha paciência para nada, tinha um senso de justiça desordenado. Isso é muito importante, sabe, Alex? Porque o senso de justiça ele é muito positivo, a gente deve ter. Mas quando o senso de justiça ele é desordenado, ele é um problema
Ele é um problema, porque você passa a não levar mais nenhum desafio para casa. Aí você passa a Sim. considerar que o outro não tem problema, só você que tem problema. Que o outro não pode estar num dia ruim, por isso te tratou daquele jeito. Não, comigo jamais. Vai ter que se retratar, vai ter que me pedir desculpa, porque eu não levo desaforo para casa. Veja que bobagem. Veja que bobagem. E quantas mulheres eu vejo hoje que reproduzem esse mesmo sistema, sabe? O mesmo sistema, o mesmo pensamento, a mesma lógica. E é muito coerente que elas ajam assim, Alex, porque elas não foram apresentadas ao que eu fui apresentada. Elas não sabem lidar diferente. E é por isso que a mentoria ela é tão fundamental e tão importante, porque ela entra aí exatamente para oferecer à mulher uma nova chance. Ela entra aí para dar à mulher uma nova possibilidade, porque foi isso que eu vivi. Eu falo na minha mentoria da forma como sabe a jornada do herói? Pronto, é a jornada do herói. Eu conto a minha jornada. Eu falo a respeito da mulher que eu era e da mulher que eu me transformei depois do autoconhecimento. Sim. Por isso que eu luto Isso é tanto para que as mulheres elas consigam encontrar o seu propósito de vida. Porque foi exatamente aí, quando eu entendi quem eu era, qual era a minha missão aqui na Terra, que a minha chave virou e eu mudei completamente. Eu mudei. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso não é verdade. Mas o senso comum diz que é. E aí a gente começa a reproduzir. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Você pode fazer diferente. Se você quiser, você pode. E eu estou aqui para te apresentar esse mundo. O autoconhecimento está aqui para te apresentar esse mundo de possibilidades diferentes. É tão Olha, interessante falar sobre isso, né? você tocou num ponto muito interessante, porque realmente eu acho que quando a gente começa a entrar no processo de autoconhecimento, a gente começa a entender o lugar de cada Sim, energia, vamos colocar assim, né? sim. Eu digo para você que no processo, o contrário, eu precisei despertar muito da energia do feminino, porque é interessante que você está trazendo sua história e eu percebo que eu também, era exatamente o oposto, assim, no sentido, eu era muito ciumento, eu era uma pessoa muito possessiva, né? A minha esposa está aqui com a gente, então, eu cheguei, assim, eu Um rasgar a beijo. roupa da mulher de ciúmes, sabe? Aí você é uma pessoa muito ciumenta, muito insegura. Sim, sim. E isso foi interessante porque quando eu entrei no autoconhecimento, e foi fazendo sentido para minha vida também, acho que nossa, você trouxe coisas muito importantes, porque a primeira coisa que a gente observa é que a nossa vida ela é um processo de construção. É, Sim. aquilo que muitas vezes a gente sente, como você trouxe, de repente você precisou ser mais, vamos dizer assim, recuada, não estou achando a palavra, contigo na infância, sem expressar Sim. muito aquilo que você sentia, mas em contrapartida de repente se sentir uma pessoa frustrada ou oprimida, você teve a oportunidade de perceber também o quanto seria bom o contraste de expressar tudo aquilo. E eu Sim. acho que isso que é interessante, porque quando você traz aqui a tua história, você traz assim uma coisa que a gente falava muito dentro dos treinamentos aqui, que é assim, o poder de todo ser humano está em honrar e respeitar a própria história. Sim. E isso tem a ver com uma questão que com certeza você deve ter encontrado no meio do caminho. Porque, na minha visão, isso tem muito a ver com perdão e auto-perdão. Como é que foi Ah, esse processo? total. Total. Eu precisei viver um processo de perdão completo das pessoas que estavam ali à minha volta, né? Toda a minha descendência machista, patriarcal, eu tive que refazer os laços, que reconstruir os laços. E é exatamente porque eu refiz essa história que hoje eu consigo falar sobre ela assim, de maneira tranquila. Porque você imagine se isso ainda sangrasse dentro de mim. Imagine se isso ainda fosse uma dor para mim. Eu não conseguiria falar tão abertamente assim. Então, todos os conflitos que eu tive com o meu pai, com o meu avô, com todo esse sistema, né, opressor e patriarcal das gerações anteriores, isso tudo foi resolvido. Isso tudo ficou realmente no passado por causa do perdão. Do perdão. E todos os erros que eu cometi por causa desse crescimento, dessa revolta interior, todos os erros que eu cometi, que eu também tive que viver o movimento de auto-perdão. Eu também precisei me auto-perdoar.
de todas as vezes que agi sem paciência, por todas as vezes que agi com desamor, por todas as vezes que agi por injustiça, porque era ferida e não aceitava, mas que ninguém me ferisse. Então eu feria para não ser ferida. Quantas e quantas vezes eu vivi esse processo, né? Então, assim, perdoar não é esquecer. Perdoar é dar um novo sentido a tudo aquilo e encontrar um motivo para você contar a história. Por isso que eu estou aqui. Eu estou contando essa história porque eu sei que ela não é só minha. Tem muitas mulheres aqui que estão se identificando. Eu queria até dar um beijo para a Vera, que eu vi aqui agora que ela começou a seguir. Verinha, um beijo, querida. Seja muito bem-vinda, viu? E aí a gente vai percebendo que tudo que a gente viveu não é pra gente se fazer de vítima, se fazer de coitada. Não! Tudo que você viveu lhe preparou para ser a mulher que você é hoje. Você é quem decide o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu. Na sua mão, você está aqui com todo o pacote da sua vida na sua mão. Você vai ressignificar, jogar para o universo e fazer isso gerar transformação para as pessoas? Ou você vai continuar segurando o peso de tudo isso que você carrega? Quem decide somos nós, Alex. Nós decidimos. É fácil tomar essa decisão? Não. E é por isso que existem os cursos, é por isso que existem todos os processos de autoconhecimento que estão aí no mercado, todas as mentorias, todas as assessorias, todos os trabalhos terapêuticos, porque de fato não é fácil, mas é completamente possível. É completamente possível. Basta que você tenha um pouquinho de vontade. Um pouquinho. Essa que está falando aqui é a Aninha. A gente estudava, vou te contar, Alex, essa história, já que a gente está falando de história. Aninha estudou, Ana Paula, o nome dela. A gente estudou no 6º, 7º, 8º. Na época da gente não tinha 9º ano. Era assim, anos. Não nem dizer quantos anos faz para vocês não descobrirem a minha idade, nem a idade dela. Mas a gente era muito jovenzinha. E ela acabou de dizer algo tão especial aí para mim. Ela disse assim, eu sempre soube que você seria uma grande mulher. Entende? Desde aquela época, mesmo com as minhas marcas, mesmo com as minhas dores, mesmo com os meus defeitos, Deus já havia me separado para viver este novo. Deus já havia me preparado para que eu fosse, ao longo da minha história, a mulher que eu sou hoje. Então, todas as feridas que eu tive, todas as dores que eu vivi, elas são dores redentoras, porque eu encontrei sentido nelas. É muito diferente quando a gente sofre por sofrer. Quando a gente sofre por sofrer. É muito diferente, porque quando não encontro sentido na dor, eu paraliso. Mas quando tudo que eu passei, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, todas as injustiças que cometeram comigo, quando eu dou sentido a todas essas coisas, isso me empurra para frente, sabe? Eu dou um salto. Ao passo que quando eu me limito a toda a minha história, quando eu olho para a minha história com pena de mim mesma, eu não consigo dar passos. Porque eu não consigo encontrar o meu sentido de vida, o meu propósito. O propósito está exatamente em reconstruir a sua história, falar dela, empacotá-la de uma nova forma e oferecer ao mundo. Para as pessoas que se identificam com aquela história. Quantas e quantas pessoas, Alex, falam de autoconhecimento? Quantas? Mas nenhuma fala de autoconhecimento como eu, como você. E quantas pessoas esperam que eu me manifeste porque vão se identificar comigo? E quantas pessoas esperam que você se manifeste porque vão se identificar com você, com a sua história? Então, embora o tema seja o mesmo, cada pessoa é única. Cada ser humano é único. Cada propósito é único e intransferível. Nós temos o propósito também de falar sobre autoconhecimento. Mas só eu vou falar sobre autoconhecimento da forma como eu falo. E só você vai falar também. Então, cada ser é único, cada missão é única. E quando eu nego isso, eu nego a atender um monte de pessoas que se identificariam comigo, que precisariam da minha história.
Por isso que todo mundo que está aqui escutando a gente nesse momento, contem a história de vocês. Contem, vocês não precisam contar na internet, não. Conta na calçada, conta para a vizinha, conta para a prima, conta no trabalho, mas conta. Fala dos desafios que você enfrentou e da maneira como você lidou com todos eles. Pode ajudar alguém? Não pode, Alex. Claro que pode. Totalmente, Aline. Eu lembro que no início, quando eu fui entendendo isso, assim, entendendo essa questão do autoconhecimento, eu sempre fui muito cético, sabe, Aline? Então eu sempre procurei, assim, muitas fontes, mas tudo no começo era mental, depois comportamental e depois eu vi que no fundo seria espiritual, tá? No sentido da palavra espiritualidade mesmo. No sentido Sim, que Carl Jung já dizia, né? sim, Não existe cura sem amor. sim. E aí eu ficava muito curioso, Aline, porque eu ficava refletindo, e até então eu achava que o amor era necessariamente um sentimento e não uma expressão, um comportamento, uma escolha. E quando você começa a observar que o amor, muitas vezes, ele se manifesta através dos nossos valores, eu pensava assim, na época, faz 10, 11 anos que eu me formei como coach, eu fiquei muito tempo atuando como coach. E eu pensava, caramba, como que essa pessoa ela vai ter um resultado se ela não tiver uma transformação real? Porque Sim. muitas vezes ela acha que o problema dela é foco, é planejamento, mas isso são só consequências da real questão, que muitas vezes é a ausência de si. Porque aí é que tá, quando eu falei para você, quando a gente conversou e eu fiz o convite para você estar aqui, é muito bom poder compartilhar a informação e ter essa troca com pessoas que você vê que estão numa jornada de luz. Porque para mim, Aline, e eu acho que você deve ter uma reflexão muito parecida, quando eu comecei a perceber isso para minha vida, eu pensei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Porque eu acredito muito que quanto mais pessoas forem felizes com as suas histórias, melhor é o nosso mundo. Mas sabe quando você tem um sentimento de falar, caramba, isso não veio para mim à toa. Eu não sou melhor que ninguém, então se eu estou mudando, qualquer um muda. Eu preciso dizer isso para as pessoas. E Isso. quantas vezes esse pensamento que você trouxe, de falar, caramba, de repente eu não estou muito bem para gravar um vídeo hoje, pô, você não sabe quem que de repente estava precisando ouvir você e perdeu. E a gente vai se trancando num universo, às vezes, que não vai percebendo que a gente não é querer ser arrogante, reconhecer que Não, nós temos a nossa essência muito para entregar. Porque essa é a isso nossa missão, né? é Acho que o propósito missão ele tem a ver com servir, né, Aline? total, 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 total. Eu quero dizer que quem está aqui e ainda não segue nem a mim nem o Alex, por favor, façam isso, viu? Vamos lá, o Instagram vai entregar mais essa live se você colocar aqui vários coraçõezinhos e vocês começarem a seguir a gente. Então vamos lá, vamos Sejam lá. bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Respondendo a sua pergunta, Alex, a nossa vida, a gente tem uma inclinação, isso é muito sério e muito importante. A gente tem uma inclinação grande por causa de toda a construção social de achar que nós nascemos para satisfazer as nossas vontades, para servir a nós mesmos. E é por isso que o mundo anda num vazio existencial tremendo. Porque eu não me sacio dando só a mim mesma. Você já imaginou? Se fosse verdade que para eu ser feliz, plena e abundante, eu bastava atender as minhas necessidades, os ricos que têm tudo seriam completamente felizes. Os ricos que saciam todas as suas vontades seriam extremamente felizes. Mas eles não são. Por que que não são? Porque, de fato, a nossa plenitude está no outro. Nós somos seres de relação. Nós vivemos para nos relacionarmos com os outros e no outro ser feliz. Fazendo bem ao outro. Não fazendo bem exclusivamente a mim. Quando, eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu quero perguntar às pessoas que estão aqui. Vocês já viveram essa experiência de fazer algo para alguém, um favor, um favor. E quando você terminar de fazer esse favor, você diz, poxa, eu tô massa, eu tô muito feliz porque eu fiz aquilo. Sabe aquela sensação de plenitude porque ajudou alguém? Pronto, é isso.
Só que a gente sente isso uma vez por outra quando a gente faz uma bondade para alguém. Só que a gente pode viver isso todo dia. Porque todo dia eu posso sair de mim mesma pelo outro. E eu não estou falando de grandes obras, eu não estou falando de grandes obras, eu estou falando aí na sua casa. Eu estou falando aí com seu esposo, com a sua esposa. Rô, não é bom, Rô? É bom demais. Você faz o bem para alguém, quando você termina assim, meu Deus, que sensação maravilhosa que eu estou sentindo agora. Como é bom! E a gente não percebe isso. Aí depois a gente volta para o nosso mundo, volta para fazer as coisas só para nós e começa a entrar de novo nesse ciclo vicioso de tristeza, depressão, tédio. Tédio. Essa é a palavra. Existem estudos internacionais que falam sobre autoconhecimento, que diz que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é o tédio. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente quer. E essa busca desenfreada vai fazendo a gente ficar entediado de tantas coisas. Servir ao outro. Servir ao outro. Tira a nossa alma desse estado de tédio. Planta dentro de nós uma leveza, uma alegria, uma bondade imensa. Experimentem. Experimentem fazer o bem todo dia. O bem para o teu marido, o bem para o teu filho, o bem para o teu colega de trabalho. Experimentem fazer o bem para tua mãe, o bem para o teu pai, o bem para o vizinho, o bem para o cara da padaria. Como é que você vai comprar pão? Ó, vê como é sutil. Você vai na padaria e você já vai assim, ligada no 220. É assim que você vai. Entra, não sabe nem o que é que tá fazendo. Tá no piloto automático. Vai, tantas pessoas tem ali. O menino que coloca o pão, a menina que atende você no caixa. Você olha para essas pessoas. Você cumprimenta essas pessoas. Você dá um bom dia, que foi que disse? Só dá um bom dia. Isso. Só dá um bom dia com um sorriso. Exatamente. Exatamente. A gente vive numa correria tão louca que as pessoas parecem mais paredes do Mas que aí que tá uma coisa interessante, né, Aline? Porque você traz muito essa questão forte do propósito, e isso é um convite que eu acredito ser até um chamado de consciência, porque, de uma certa forma, mais racionalmente falando sobre o propósito, por exemplo, nós começamos aqui o nosso encontro hoje e nós tínhamos um propósito, né? Nós sabíamos que a nossa conversa, a nossa interação, ela era algo dentro de uma coisa maior, isso. dentro de um objetivo, de uma intenção. Eu sinto a sensação, Aline, e eu não sei se você sente, porque, olha, a gente quase que é igual no sentido de público, quase que é igual. Porque eu Sim, nunca fiz um trabalho específico só para mulheres, mas sim, eu posso dizer para você, se eu for pegar as métricas do meu Instagram, 75, 80% das pessoas que seguem são mulheres. Se eu pegar os meus sim, treinamentos, teve muitas vezes que só tinham mulheres, e eu tenho sim, plena crença que é só uma questão de tempo para as mulheres começarem a gerar um movimento incrível, porque a sim. abertura que a mulher tem para o autoconhecimento, é interessante, né, numa visão superficial, porque muitas vezes o homem ele acha que essa questão de falar de emoções é uma coisa tipo frescura e tal, mas nós fundamentalmente somos emoções. Se eu não entendo de emoção, eu não entendo de mim mesmo. Eu não tenho controle. E não tem jeito, Aline, porque essa conexão entre o masculino e o feminino, ela é muito importante. Eu preciso sim, muitas vezes, eu tenho um exemplo que ilustra, de uma certa forma, a diferença da energia do masculino e do feminino, que eu acho muito interessante. Que é assim, de repente tem duas crianças brigando, tá ali, sei lá, priminho, irmão, e vai a energia masculina, vai o pai. Aí o pai Hum, chega ali, coloca uma para um lado, outra para o outro, e aí fala para elas, olha, briga que você, sem briga. Quando vai a mulher, ela tem uma abordagem diferente. Ela pega, ela reconecta as crianças, ela fala para brincar ali juntas e ela gera um movimento de harmonia. Esse poder da mulher é incrível. É é. incrível, é incrível. Eu digo para você que não tinha como aprofundar o autoconhecimento sem ter uma inspiração da energia feminina, principalmente no que se requer a sensibilidade, intuição. Porque quando você está ouvindo uma pessoa, quando você está conectando com uma pessoa, é muito mais o sentir que te dá a direção do que o que ela está dizendo. Sim. E esse poder da mulher é incrível, porque eu imagino para você, tendo consciência desse movimento que você já tem como essência, como isso te traz uma energia de criação, de expansão, e aí sim, de
conseguir entender com uma clareza diferenciada o propósito, que não nos faz, obviamente, melhor do que ninguém, mas nos dá um norte para dizer, eu sei que eu não estou aqui à toa. Eu sei que, de uma certa forma, eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa que busque conhecimento e não caia no campo da espiritualidade para entender que, no fundo, nós somos instrumento. Isso. Isso. E aí entra o que você falou. Porque ao mesmo tempo que eu faço o bem para o outro, na verdade, é o meu próprio bem, é o bem para o outro, e é uma energia só. Não é do tipo, eu faço para você, você me devolve. Não, é, caramba, eu fico tão feliz em poder fazer. Isso é extraordinário, né? Exato. É incrível. Existe uma linha dentro da psicologia, que é a linha que eu trabalho, que é a logoterapia, que ela compreende o ser a partir de uma tríade. Eu queria muito explicar isso aqui, Alex, para as meninas que estão aqui, porque vai fazer muita diferença na vida delas. Diz assim, Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele diz assim, que a essência do ser, ela é composta dessa tríade social, psicológica e espiritual. Qual é a biológica social? É aquela do homem enquanto ser que cresce, que se alimenta, que evolui. Essa é a biológica. A primeira tríade, a biológica. Eu, Aline, tinha 5 anos, depois 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vou parar por aí para vocês não descobrirem mais. Passou disso, não, vamos parar aqui, né? Essa dimensão biológica é a que você cresce, se desenvolve, se alimenta, precisa dormir. Existe essa dimensão do ser, certo? Segura essa. Aí existe uma outra dimensão do ser, que é a psicossocial, que é aquela onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu me relaciono, onde eu tenho as minhas relações. E existe uma terceira área do ser, que é a espiritual, que é aquela que me une, que une a criatura ao Criador. Certo? Aí Viktor Frankl diz o seguinte, que se eu não tiver o entendimento dessas 3 áreas, e se eu não tiver o entendimento de que eu preciso alimentar essas 3 áreas de maneira equilibrada, eu vou sempre padecer. Eu vou sempre sofrer. Quer ver um exemplo? Você imagine um mundo capitalista, materialista, que diz apenas que você deve cuidar das 2 primeiras áreas. A biológica, você tem que ser sarado. Que história é essa? Tem que ter bumbum na nuca, né? Peitoral bem definido. A biológica lá em cima com tudo. A social, não, eu tenho que ser o melhor. No meu trabalho eu tenho que ser o melhor. Lá na faculdade eu tenho que me destacar. Tudo que eu faço eu tenho que ser o melhor. A minha casa tem que ser melhor do que a casa de todo mundo. O meu carro tem que ser melhor do que o carro de todo mundo. A social também lá em cima. Só que não nos ensinam a viver com profundidade a terceira área do ser, que é a espiritual. E se eu não alinhar, já que eu sou um todo integrado, que contempla o biológico, o psicossocial e o espiritual, se uma dessa daqui fraquejar, eu vou estar sempre manca. Vai estar sempre me faltando alguma coisa aqui, ó. Vai estar sempre me faltando alguma coisa aqui. Para eu encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade, aquela que não é passageira, a verdadeira, a autêntica felicidade, dentro de mim eu tenho que ter essas 3 áreas equilibradas o máximo que eu puder. Só que o mundo materialista nos impõe outra coisa. O mundo materialista nos ensina completamente diferente. Não, não vai perder tempo com isso, não. Aí de que adianta eu ganhar rios de dinheiro, eu ser a mulher mais linda do mundo e viver um oco aqui dentro do meu coração, um buraco negro, fundo, aqui dentro de mim. Uma tristeza que corrói a minha alma. Por quê? Porque a minha alma está com sede. Porque se eu sou 3 em 1 e eu só estou alimentando 2 áreas do meu ser, a outra está padecendo. A outra está com fome. A outra precisa se alimentar. Por isso que essa tríade de Viktor Frankl ela é tão importante.
Para Viktor Frankl, a felicidade está em unir essas três coisas de forma equilibrada. Eu também não posso só ser um ser social e espiritual. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Da mesma forma que eu também não posso ser só um ser social. Não cuidar do meu corpo e do espiritual. Os três têm que estar equilibrados. Sobre a condição de que eu vou padecer se um desses três não estiver perto, pelo menos um alinhado com o outro. E a gente esquece disso. A gente esquece. E aí, o que acontece com o propósito? Isso é muito importante também. Quando essas três áreas do ser não estão equilibradas, eu começo a procurar, Alex, meu propósito onde ele não está. Porque eu não sou um ser equilibrado. As minhas projeções mentais, elas estão desordenadas. Aquilo que eu acredito, os meus valores, aquilo que eu concebo como verdade, para mim, ela está desordenada. Então eu vou achar um talento, um propósito, uma missão também equivocada. Porque eu não estou na verdadeira essência, na verdadeira profundidade do meu ser, onde eu sou de fato. Quem eu sou? Um ser inteiro que tem as três áreas do ser alinhadas. Como é que eu descubro o meu verdadeiro propósito? Quando eu alinho tudo isso e aí o propósito brota. Sabe quando você alarga o peito e o propósito grita aqui dentro de você? É assim, porque o propósito ele existe em nós. Ele está aqui. Eu preciso deixar que o meu propósito flua. Eu preciso deixar que ele se mostre a mim. Mas ele não tem como se mostrar a mim se eu estou vivendo um caos interior. Se a minha balança emocional está desequilibrada. Não tem como. É disfuncional, Alex. Não existe essa possibilidade. Totalmente. E por isso a gente encontra tantas pessoas perdidas nesse mundo. Trabalhando no que não gostam. Que bom, Daluz, que bom que era isso que você estava precisando ouvir. Muito feliz, muito feliz. Vivendo, sabe, de superficialidades. Vivendo daquilo que as pessoas falam de você. Aquilo que nós conversávamos, Alex, antes de entrar ao vivo. Quando eu não sei quem eu sou, minha gente, muita atenção. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho muito definido dentro de mim o meu propósito, quando eu não ouvi de Deus o que Ele pensa de mim, quem de fato eu sou, eu aceito o que as pessoas estão falando ao meu respeito. Eu valido o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Pronto, Daluz, ótimo, perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. Quando eu não tenho muito alinhado quem eu sou dentro de mim, o que as pessoas dizem tem um peso muito grande no meu interior. Quer ver? Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Eu não sou uma pessoa mentirosa. Eu não sou uma pessoa mentirosa. Mas vamos supor que eu não soubesse disso. Vamos supor que eu não soubesse disso. E aí eu tô aqui numa discussão com alguém e alguém diz assim, além de sua mentirosa. É feio ser chamado de mentirosa. Se eu não soubesse quem eu sou, aquela fala daquela pessoa ia corroer a minha alma por dias. Eu ia validar aquilo como verdade ao meu respeito. Isso é muito perigoso. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu aceito o que todo mundo está dizendo ao meu respeito. Feia, gorda, baixa, magra, chata. O que é que as pessoas falam de você? O que é que você escuta? Faz sentido? É verdadeiro? Você consegue fazer essa peneira? Você consegue, de fato, não se atormentar com o que chega ao seu ouvido, daquilo que as pessoas pensam sobre você? Porque se te atormenta demais, das duas, uma. Ou porque é verdade, ou porque você não sabe quem você é realmente. Sim, é isso mesmo. Porque você não sabe quem... Perdão. Porque se alguém diz que eu sou mentirosa, eu vou dizer, não, tudo bem. Se você acha que eu sou mentirosa, tudo bem. Você tem o direito de pensar o que você quiser, até porque eu não controlo o pensamento de ninguém. Eu não tenho esse poder de controlar o pensamento. Você pode pensar o que você quiser de mim, mas isso não vai me atingir, porque dentro de mim eu sei que eu não sou mentirosa.
Então, o que a pessoa está falando ao meu respeito não vai doer em mim, não vai me impactar, não vai me atormentar, não vai sangrar em mim. O que ela está dizendo ao meu respeito é fruto de uma opinião que ela tem ao meu respeito, e está tudo bem que ela tenha uma opinião ao meu respeito, porque eu não posso controlar o que ela pensa. Não posso controlar o que ela pensa. É uma Faz coisa tão sentido? interessante. Totalmente, Aline. Totalmente. Porque o que você trouxe pra gente é exatamente essa questão. Eu acho que quando a gente começa a ter essa autoconsciência, eu preciso saber quem eu sou para saber quem eu não sou. Uhum. E eu acho que é aqui que começam as coisas a se conectarem. Inclusive, assim, eu estava fazendo uma sessão hoje mais cedo com uma cliente. Qual que era a grande questão? Ela estava num momento de muita decisão, tá? Mas estava muito difícil o momento para ela, por quê? Porque normalmente, e de forma inconsciente, ela se joga no sentido dos problemas do dia a dia, da rotina, e deixa o campo do autoconhecimento de lado. Então, existe um movimento dela que se anula, ele não se aceita, ele sente que ele está sempre tendo que fazer mais, que nunca está bom, nunca é o suficiente. Então ela acaba tendo um certo senso de rejeição dela. E naturalmente isso se transfere como uma compensação que se reflete muitas vezes no que na pessoa se importar com o que os outros vão dizer dela. Porque Exatamente. aqui que é interessante, Aline, a gente vai começando a perceber que esse processo, ele realmente está nos três níveis. Eu preciso de uma forma, às vezes até mental e cognitiva, compreender por que que eu sinto o que eu sinto. Eu acho que a Uhum. gente tem que se questionar isso. Por que que eu Sim. sinto as coisas que eu sinto? Por que alguns comportamentos ou algumas coisas que as pessoas falam podem me tirar tanto do eixo? Quando uma vez que a gente começa a entender o funcionamento do cérebro, a gente aprende uma coisa interessante. Ninguém tem o poder de gerar um sentimento em você se você não quiser. Isso é uma coisa tão interessante, Aline. Eu aprendi isso, na verdade, na hipnose, que tem muito a ver com a questão da emoção. Porque diz o seguinte, quando a gente faz um movimento de hipnose, de um transe profundo, de um relaxamento, na verdade, se eu começo aqui a fazer esse movimento com você, eu não estou te hipnotizando. Na verdade, você está se hipnotizando. Eu sou apenas um estímulo. Ou seja, se você não permitir, esse estímulo não chega. Mas por que que muitas vezes a busca de aprovação faz com que nós literalmente nos tornemos prisioneiros daquilo que a gente muitas vezes acha que os outros vão achar do que a gente está fazendo ou sendo? Eu gosto de um exemplo bem simples. Talvez você já tenha ouvido falar que o Charlie Chaplin, uma vez ele participou de um concurso de sósias do Charlie Chaplin e ele ficou em terceiro lugar. Vamos pensar assim, tecnicamente o cara não serve nem para ser ele mesmo. Aham. Aham. Então, olha que exemplo real e É. extraordinário para a gente perceber que o que as pessoas acham que nós somos é só o que elas acham. Agora, eu Exato. tenho que trazer para dentro de mim, ao invés de repente ficar magoado e querer revidar, não, relaxa com isso. Começa a se perguntar por que que eu me permito sentir isso? Por que que isso está tão forte aqui dentro de mim? Porque isso vai trazendo uma clareza, né, Lili? Talvez preenchendo um pouco esse vazio que muitas vezes faz com que a gente nem consiga se conectar com o melhor que nós temos dentro de nós, porque a gente está tão preso nas interferências do que pode dar errado, do medo, e tem uma luz imensa que começa a ficar angustiante dentro de você, porque você sabe que você nasceu para fazer muito mais e parece que realmente eu não consigo, quando na É. verdade é só olhar para dentro, né? Você falando aí, eu me lembrei, sabe de quê? Do mito da caverna de Platão. Perfeito. É exatamente isso. O mito da caverna de Platão, os homens das cavernas que estão lá dentro, eles se contentam com as sombras projetadas no fundo da caverna. Eles se contentam com as migalhas da luz. Vejam que forte isso. É exatamente isso aqui agora. Eu não posso me contentar com o que as pessoas falam de mim. Eu tenho que buscar descobrir quem eu sou de fato. E eu não estou falando de coisas sobre mim. Eu não estou dizendo que você deve procurar coisas sobre você. Você deve procurar descobrir quem você é em essência. Quem você é em essência. Porque você deixa de se paralisar com a opinião alheia. A opinião do outro não tem tanta importância mais na sua vida. Você para de olhar para o fundo da caverna e se contentar só com a projeção da luz. Você começa a desejar sair dessa caverna
Você começa a entender que aquela projeção ali não é tudo. Que muitas pessoas estão aqui, olhando para o fundo da caverna, acostumadas a migalhas de luz, e olham para aquele fundo da caverna e acham que aquilo ali é tudo. É tudo para eles. A opinião do outro não é tudo para você. O que o outro fala ao seu respeito não deve ser tudo para você. Tenta fazer o movimento de não se contentar com as migalhas da luz projetadas no fundo. Tenta sair dessa caverna. Tenta fazer o movimento de ir ao encontro da luz que está lá fora, tão bonita, na boca da caverna, no início da caverna, esperando por você. Tenta fazer esse movimento. E é tão incrível que o mito da caverna ainda diz que quando um deles sai, que volta para contar ao outro o que de fato aconteceu, que havia uma vida muito diferente, havia uma luz muito maior do que aquelas migalhas projetadas, aqueles que estavam ali chamaram de louco. Disseram que ele estava perdido, coitado dele, não sabe o que está dizendo. E quantas vezes nós somos vistos exatamente como esse que saiu e voltou para anunciar. E ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Então que você não seja essa pessoa que não escuta. Que você não seja essa pessoa que se contenta com aquela migalha projetada. Não se contentem com migalhas. Nem de luz, nem de afeto, nem de trabalho, nem de vida, nem de nada. Nós nascemos para abundância. Nós nascemos para uma vida plena. Nós não nascemos para as migalhas, para o pouco. Sim. É isso mesmo. E acho que é tão mágico isso, né, Aline? Porque a gente começa a olhar para dentro e começa a descobrir coisas muito fortes sobre nós mesmos. E aí parece que aquilo que era mais impossível se torna real. Porque eu, pelo menos assim, na minha criação, até os meus 25 anos, eu não tive contato com nenhum tipo de informação assim, sabe? Então, Não, eu também tinha uma não. crença inconsciente de que eu achava que eu já sabia o que era a vida e tudo que dava errado era culpa de algo ou alguém. Então, assim, teve Nossa. dois grandes ícones na minha vida, Aline, que foram assim: no trabalho as coisas não davam certo porque meu chefe não gostava de mim, em casa as coisas não davam certo porque a minha esposa não me entendia. Só que chegou um momento que você acaba tendo uma humildade com você mesmo, quando você começa a processar, você fala, cara, pelas probabilidades, é uma coisa assim, ou tá todo mundo errado no mundo, eu sou o único cara certo, ou nesse sentido eu preciso parar para olhar alguma coisa. E aí foi o primeiro ponto de olhar e falar assim, quais têm sido as minhas escolhas? O que eu realmente eu quero da vida? Porque é impressionante, Aline, a gente percebe, eu trabalhei um tempo com a parte corporativa, as pessoas, por exemplo, que mais reclamam no ambiente de trabalho são aquelas que estão sem propósito. Na verdade, elas nem percebem que aquela reclamação que elas depositam na empresa não é empresa. É uma Uhum, frustração que ela está sentindo com ela mesma, porque ela uhum, estagnou e não sabe. uhum. Caramba, como é mágico quando você começa a tomar essa consciência de falar, olha, se por um lado eu sou o problema, eu também posso ser a solução. Isso. Porque no fundo, no fundo, no fundo, cada um de nós está vivendo aquilo que está escolhendo. Uhum, Temos uhum. um Deus, uma luz, uma essência que nos criou de uma certa forma a sua imagem e semelhança que foi fonte criativa. Então, tá tudo aqui dentro, porque você, eu não sei, talvez você podia ter uma sensibilidade, talvez não tenha sentido isso com muito impacto, talvez sim. Mas eu achei muito interessante quando eu comecei o processo de autoconhecimento, porque eu comecei nessa parte mais, vamos dizer assim, filosófica, cognitiva, e aí o cognitivo vai te levando para um ponto que depois não é mais cognitivo, é emocional. E aí foi muito legal, Aline, porque eu percebi pela primeira vez que quanto mais eu me conhecia, parece que mais eu me sentia conectado com Deus. Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Imagine que a nossa vida é como um castelo. E que esse castelo tem muitas moradas. Quem fala muito sobre isso é Santa Teresa d'Ávila. Tem um castelo com várias moradas. À medida que você vai se autoconhecendo, você vai adentrando em mais uma morada. E mais uma morada. Mais uma morada. Lá no centro do castelo, quando você chegar na sua essência verdadeira, quando você alcançar o centro do castelo, quem vai estar lá é Deus.
esperando por você. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu me adentro e mergulho na minha relação com Deus. Porque Ele me criou. Ele é quem pode dar conta de dizer quem eu sou. Ele sim pode, porque foi Ele que me modelou. Porque foi Ele que soprou nas minhas narinas. Foi Ele. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço Deus que me criou. E nesse movimento, mais Ele me revela quem eu sou e por isso me conheço. E por isso me conheço. Porque quanto mais eu busco me conhecer, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele me revela quem sou. Isso é profundo, é poético, é filosófico, mas é concreto, é real, é verdadeiro. Está na nossa vida. Está na nossa vida, está no nosso dia a dia. A gente insiste, Alex, em culpabilizar o outro sobre os nossos problemas, sobre os nossos fracassos. A culpa é sempre do outro, nunca nossa. Quando eu não tenho autoconhecimento. Porque quando eu vivo o autoconhecimento autêntico, atenção, quando eu vivo o autoconhecimento autêntico, eu assumo as rédeas da minha vida na minha mão. E aí eu entendo que não fazer nada é fazer alguma coisa. Eu entendo que não fazer nada, ficar ali parado, esperando a vida passar, é fazer muita coisa. Fazer muita coisa errada. Culpar meu pai, minha mãe, culpar meu professor, meu chefe, meu esposo, meu filho. Não, cara, não faz isso não. Pega a tua vida na mão, assume as rédeas, assume esse barco. Vai lá, vira essa rota, refaz, reconstrói, dessa vez consciente de que tudo que vai acontecer daqui para frente vai depender da sua atitude, vai depender da sua decisão, vai depender da forma como você se comporta, vai depender da maneira como você se posiciona. Num dos treinamentos, dos muitos treinamentos que eu fiz, a palestrante ela dizia algo que me tocou profundamente. Ela disse, vou partilhar aqui para todo mundo guardar isso no coração. Ela dizia assim, a maneira como você se comporta é a maneira como as pessoas te tratam. A maneira como você se comporta é a maneira como as pessoas te tratam. Só que a gente não sabe disso, a gente não percebe isso. Aí a gente reclama de fulaninho que tratou a gente assim, de cicraninho que fez isso e isso conosco. Mas não entende que até aí nós temos uma parcela de culpa. Nós temos uma corresponsabilidade. Sabe aquele bom e velho ditado, a formiguinha sabe a folha que corta? Pronto. É isso. Você quer mudar a forma como as pessoas te tratam? Quer? De verdade? Você quer mudar a forma como as pessoas te tratam? Mude a maneira como você se comporta. Aline, sabe onde que isso impacta muito? Os relacionamentos. Olha, eu sempre tive uma dúvida, assim, no começo, depois as coisas vão acontecendo, porque eu recebia mulheres lindas que diziam que não conseguiam ter bons relacionamentos. O lindo, ele é muito amplo. Pode ser linda fisicamente, mas lindas em termos de bondade, de energia, de vontade de mudar. De pessoas que você via que tinham uma competência extraordinária. E eu acredito que é isso que é mágico no autoconhecimento, porque é um mágico que, na verdade, não é mágico. Ele é inteiramente cognitivo. Você começa a compreender todas as escolhas que você tem feito sem saber que fez, muitas vezes por necessidades, por carências. Porque quando você estava falando, nossa, você me remeteu muito àquelas situações onde o começo do relacionamento é a coisa nova, e de repente sempre uma das partes acaba cedendo mais. E no começo tá tudo bem, porque de repente a gente vai, e aí, Aline, vamos para onde? Você fala, vamos para lá, tá bom, Aline, vamos para lá, vamos para onde você quiser. E eu começo a achar que isso é tão bonito, porque eu entrego para a Aline, eu deixo ela escolher todos os caminhos, todos os lugares, todos os amigos e tal.
Só que no fundo, eu não estou percebendo que eu estou, primeiro, alimentando uma dinâmica entre nós dois, que não necessariamente eu vou poder brigar lá na frente com você, porque eu sou, como você disse, coparticipativo. Uhum. Eu estou me anulando, eu não estou percebendo que eu estou me colocando em segundo plano, achando que este comportamento vai fazer com que as pessoas me coloquem em primeiro plano. E é só uma questão de tempo, aquilo que vai, volta. E aí entra muito assertivo o que você trouxe, porque se nesse momento a pessoa não se responsabilizar pelo que ela construiu, ela ainda é capaz de olhar para outra pessoa e falar assim, você não é mais a mesma pessoa. Uhum. Quando no fundo, muitas vezes, ela deu toda uma permissão e não trouxe o valor, porque Aline, caramba, parece que pela razão é tão óbvio, eu acho assim, tão fácil de entender racionalmente falando. Se eu quero ter um bom relacionamento, primeira coisa, como é que está o relacionamento que eu tenho comigo mesmo? Eu Isso. tenho uma relação comigo mesmo? Ela Eu me existe? reconheço? Porque se eu me reconheço, se eu sou uma pessoa que eu sei as batalhas que eu tenho, se eu sei como é desafiador para mim construir a minha carreira, construir os meus estudos, cuidar da minha saúde, eu naturalmente crio um senso de valorização que eu percebo que qualquer pessoa que diga que me ame, a primeira coisa que ela vai fazer naturalmente é aceitar quem eu sou. Uhum. Isso Uhum. é tão poderoso para um relacionamento, para um Sim, desenvolvimento de carreira, porque aí sim. entra no que você disse. Eu começo a compreender que toda situação ela é uma oportunidade de crescimento, mas como é que eu vou ver uma oportunidade se eu estiver num momento que eu não estou querendo nada? Isso é tão complicado, ó. Daria outra live só para falar sobre relacionamento. Mas em linhas gerais, a gente tem muita dificuldade de se relacionar porque a gente não se relaciona conosco. Nós não nos relacionamos com quem somos. Não existe essa relação de mim para mim mesma. Então, se eu não sei me relacionar com quem eu sou, como é que eu espero que alguém se relacione com quem eu sou? Se nem eu mesma consigo me relacionar comigo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, qual é o grande segredo dos relacionamentos? É que eu primeiro consiga descobrir quem eu sou, que eu saiba quais são os meus valores inegociáveis. Isso é tão importante, Alex. Às vezes a gente começa relacionamentos completamente sem basear naquilo que para mim é muito chocante, muito ruim, muito maldoso, que não dá para mim. Eu sempre nos meus atendimentos eu digo: quais são os seus valores inegociáveis? As mulheres que estão aqui solteiras, que ainda não casaram. Por exemplo, para mim é um valor o homem que não fuma. Eu jamais conseguiria me relacionar com um fumante. Jamais, em tempo algum. Se eu tenho isso muito delimitado aqui, ó, se o meu valor inegociável, é inegociável isso aqui. Se o meu valor inegociável está muito bem alicerçado dentro de mim, porque eu me conheço sem quem eu sou, eu não vou estar aí numa festa e ficar com um cara que fuma. Porque isso para mim é um valor. A mesma coisa pode ser qualquer outro exemplo. Você é quem diz aí, baseado em quem você é, quais são os seus valores inegociáveis. O que é que você não admite? Não admite, não tenha medo, isso não é soberba, isso é autoconhecimento. Por que eu não posso viver algo que eu não admito? Sob a penalidade de eu ser infeliz pro resto da vida. Não consigo. Pronto, eu ia dar o um exemplo agora, Dani, da bebida. Eu não consigo me relacionar com um homem que bebe. Aí você vai para um barzinho, senta, o cara tá bebendo, você se relaciona com ele, começa a namorar e depois quer que ele deixe de beber. Mas você conheceu ele aonde? Veja como é incoerente. Quando eu descubro quais são os meus valores inegociáveis, eu já seleciono, eu já faço uma peneira grande. Isso vai me trazer, a longo prazo, um relacionamento saudável. Porque eu estou entendendo que dentro daquela lista de coisas que são, prestem atenção, não são coisas suportáveis. São questões inegociáveis. Eu não estou dizendo também para você ser a mulher mais chata do universo, o homem mais chato do universo, ser o mais seletivo de todos. Não, eu estou falando daqueles valores que são inegociáveis. Não aquilo que dá para negociar.
Estou falando do que é inegociável. Lista, gente, lista. Para mim é inegociável me relacionar com pessoas que façam isso. Pronto. Você não vai se relacionar com pessoas que fazem isso. É claro. É prático, é óbvio. É óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, Alex. O óbvio precisa ser dito. E aí eu estou dizendo aqui para todo mundo que está ouvindo agora, que vai ouvir depois. Quais são os valores inegociáveis que você traz? Isso serve também, por exemplo, para um emprego. Se você sabe que aquele ambiente de trabalho existem coisas e situações que vão contra a sua essência, contra a sua natureza, como é que você acha que você vai ser feliz estando ali todos os dias? Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Para escolher um emprego, por exemplo, também. Não é só para entrar, para escolher uma profissão, para estudar. Na hora de eu decidir que curso eu vou fazer. Eu jamais, em tempo algum, eu faria um curso na área de exatas. Me especializaria em alguma coisa na área de exatas. Porque eu não tenho talento nenhum para isso. Eu tenho autoconhecimento suficiente para entender que essa não é a minha área. E aí a gente entra, Alex, em algo muito importante, que é a tríade do propósito. A tríade da tripla convergência do propósito. Que é quando eu encontro uma habilidade minha, aquilo que eu gosto muito e sei muito fazer, aquilo que me dá muita paixão em fazer. Por exemplo, a exata jamais trabalharia nessa área. Jamais. Não tenho um pingo de paixão por isso aí. Não tenho um pingo de habilidade também para isso aí. Não quero, não gosto, não me identifico, não faz parte do meu caminho, não está no meu propósito. Mas como é que eu sei disso? Porque eu me conheço. Porque eu sei quem eu sou. Então, a tripla convergência do propósito fala exatamente sobre isso. O que é que eu sei fazer bem? O que é que eu sou completamente apaixonada pelo que faço? E a terceira coisa, como é que eu faço isso gerar renda para mim? Porque não adianta, se eu estou só na linha da habilidade e da paixão, é um hobby, não é um trabalho, é um hobby, certo? Então, para eu ter um trabalho, para eu discernir bem uma profissão, uma faculdade, eu passo pelo propósito, veja como o propósito passeia por todas as áreas da nossa vida. O propósito permeia tudo. Os meus relacionamentos, o meu trabalho, os meus estudos, a minha relação com Deus, tudo, absolutamente tudo está alinhado dentro de mim quando eu me autoconheço com o propósito. Mas quando eu caio na bagatela de não me conhecer, Alex, eu aceito qualquer proposta e chamo de propósito. Eu aceito qualquer proposta e chamo de propósito. Eu aceito qualquer relação e chamo de amor da minha vida. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que entender quem você é tão importante. Por isso que saber quais são os seus valores inegociáveis é muito importante. Oi, Maciel, um abraço, querido. Seja bem-vindo. Por isso que entender tudo isso é muito importante. Como eu vou viver de forma funcional, de forma próspera, de forma abundante, se eu não tenho a base, que é o autoconhecimento muito alicerçado, fixado verdadeiramente, de maneira autêntica em mim, para que a partir dele todas as outras coisas da minha vida se desdobrem. Como? Não existe. E é por isso que o mundo está tão maluco, e é por isso que as relações estão tão supérfluas, é por isso que hoje tudo é relativo, tudo é possível, tudo tá bom, tudo dá certo. Porque elas estão num nível mental de superficialidade grande. Total. E quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me serve. É isso. Eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Só que esse qualquer lugar é danoso, é prejudicial. Sabe aquela música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Cuidado. Cuidado. Porque quando eu deixo a vida me levar, a vida pode me levar por caminhos que eu vou sofrer. Chorar lágrimas de sangue. Quem tem que me levar sou eu.
Eu tenho que entender quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o que é que eu vim fazer aqui. E lutar, me capacitar, estudar, conhecer, me especializar, trilhar esse caminho que não é só o oba-oba de falar de autoconhecimento. Existe muita responsabilidade na minha fala, na sua fala. Porque eu entendo que eu estou lidando com vidas, eu entendo que eu estou lidando com o que há de mais raro, que é a alma. Aninha, meu amor, um beijo. Que é a alma. Nós aqui, atenção, nós aqui já nos relacionamos com aquilo que é para sempre, que é a eternidade que é em mim, a eternidade que é em você. Nós já nos relacionamos no eterno, é que a gente não percebe, a gente não se dá conta disso. Mas o nosso corpo vai embora, a nossa alma não, mas a nossa alma está aqui, agora, está aqui, está aí, está em cada um de nós. Nós já nos relacionamos com a nossa alma, então nós já nos relacionamos com a eternidade que há em nós. Só que eu vivo no piloto automático tão grande, eu não alimento as 3 áreas do meu ser, eu não entendo de propósito, eu não sei quem eu sou de fato, eu só sei coisas sobre mim, eu só sei o que as pessoas falam ao meu respeito, eu acredito em tudo que todo mundo diz, fico igual uma barata tonta de um lado para o outro, uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra, porque fulano disse que eu era isso, depois ciclano disse que eu era aquilo, que eu me perco na eternidade. Eu me perco no que é para sempre, eu não me dou conta de que eu estou lidando agora aqui, Alex, com a sua alma. Que eu não falo só para o seu corpo, só para o seu cérebro. Eu falo para a sua alma também. Eu acho que, às vezes, parece que espiritualidade é uma coisa muito longe, difícil, mas, na verdade, tem um ponto de perspectiva, Aline, que tudo é espiritual, né? O que a gente está fazendo aqui é espiritual. Talvez, se você está ouvindo, não compreender, vai dar em tônica de religioso, mas não necessariamente, mas também pode ser Não, que seja. Porque, de uma certa é. forma, qualquer coisa que tiver em propósito do bem está em propósito do amor. Eu acho que aí é que é interessante dos pilares que você trouxe, porque você gosta de fazer aquilo, você tem uma habilidade. E aí foi meio que intuído isso, sabe, Aline? Eu me perguntava assim, como é que isso que eu gosto de fazer tem uma habilidade pode ajudar alguém? Isso. Porque eu tenho certeza que, acho que até quando eu fiquei 10 anos no mercado corporativo e olha como que é interessante, você trouxe aí, eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu não tinha conhecimento, o que eu fiz esses primeiros 10 anos? Eu trabalhava na parte da engenharia de operações com balanceamento de aeronaves na empresa aérea. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Nossa. Era técnico, planilhas, voos, balanceamento. Só que Deus tem propósitos e conexões que vão pegar a gente onde a gente está, né? Porque lá naquele ambiente, um dia eu fui convidado para dar um treinamento que era comportamental e Uhum. estava mais referente à segurança de voo. E foi nesse momento, eu nunca tinha dado nenhuma aula na minha vida, que eu comecei a estudar. Eu sabe que comecei a estudar por medo, não comecei a estudar por amor. Porque eu cheguei no primeiro dia de aula, Aline, e assim, a gente ficava em 2, 3 facilitadores, e as pessoas naquela época, sei lá, estavam passando uns processos difíceis, elas estavam muito desmotivadas. Eu sempre Uhum. tive uns complexos de rejeição muito Sim. complicado, Aline. Então, assim, o meu terror era, de repente, eu estar ali na frente dando uma aula e falar uma coisa errada, sabe? Sim. Vinha essa cena na minha cabeça, alguém pegar e me desmoralizar, acabou Alex Carvalho. Eu Sim. falei, gente do céu, tem que estudar. E aí eu comecei a estudar. Foi quando caiu a ficha. Falei, caramba, eu estava estudando comunicação, liderança, né? De forma muito resumida, eles entenderam que cai muito mais avião por falta de comunicação e relacionamento do que por falha técnica. Então, eles entenderam que precisavam desenvolver um treinamento para conectar as pessoas, para que Sim. houvesse uma informação, uma troca. E foi nesse meio que eu descobri que, na verdade, a minha área não era técnica, era comportamental. Sim. Porque quando, de repente, todo esse conhecimento começou a vir, ele me trouxe a começar o início dessa relação comigo. Eu sendo mestre de um lado e eu sendo discípulo do lado do outro, sabe? Ao mesmo tempo que você sabe que você tem a força para mover tudo, mas você também precisa de uma fonte maior para guiar essa força. E isso começa a fazer você pensar, pensar mesmo. Por que que de repente a gente se limita tanto? Por que que a gente não dá essa permissão
de olhar aquilo que a gente gosta de fazer, principalmente hoje, Aline, onde a gente vive. Ó, se você não vai revelar a sua idade, eu vou revelar a minha, eu sou de 82. Eu Então, também. assim, ó, tamo junto. Então, crescemos numa mesma época onde nossa adolescência, 12, 13, 14 anos, que imagina, isso aqui que a gente está fazendo aqui era coisa do futuro, de uma Ah, imaginação que estava muito longe. Fala sério, né? Conversar por jamais. vídeo. Então, Não, para nós, naquela época, o conhecimento, ele de certa forma era muito limitado, porque muitas das coisas que a gente tem acesso hoje já existiam lá em 82. Só que sei. não fazia parte da cultura da minha família, não Nem fazia da minha. parte da cultura dos meus amigos, então aquilo não chegava até mim. Mas hoje eu não acredito, Aline. Eu acho que qualquer coisa, que qualquer pessoa que está aqui com a gente sentir, que toca no coração e que dá para ajudar a vida de alguém, se ela tiver boa vontade, empenho, determinação, ela transforma aquilo que muitas vezes é um hobby num estilo de vida. Com E certeza. caramba, como é que você vai ter sucesso numa coisa que você não é feliz? Então, Isso, sabe, você olha isso e pensa assim, por que que eu vou ficar dando tanta trela porque estão falando de mim, pessoas que nem me conhecem, sendo que eu posso olhar para mim mesmo e construir muito mais coisas. sim. Eu gosto de pensar sempre que nós somos como um quebra-cabeça. Que se a minha peça, que sou eu, não estiver ali, o quebra-cabeça está incompleto. Poxa, E aquelas pessoas que estão à minha volta, que estavam precisando exatamente da peça que sou eu para se sentirem completas, também não estarão completas. Então nós temos uma missão. Talvez a nossa missão não seja de multidões para todo mundo. Talvez a missão não seja de comunicador para grandes massas. Mas se eu sou um quebra-cabeça, aquela minha peçazinha encaixa na peça de algumas pessoas. E se eu me retiro, se eu me anulo, se eu saio de cena, se eu não vivo o meu propósito, se eu não vivo a minha essência, eu não prejudico só a mim. Eu prejudico a todas aquelas outras peças que estão ao meu lado esperando que eu entre ali também. Então, ser quem eu sou, fazer o que eu faço, trabalhar com o que eu trabalho, não é só sobre mim. É sobre todas as outras peças do quebra-cabeça que estão à minha volta. É para fazer sentido na vida delas também. Por exemplo, eu gosto muito de pensar, muito de pensar, por exemplo, que esse nosso encontro, que essa nossa live aqui, ela já estava determinada em algum momento. A gente já tinha esse encontro no futuro, que a gente está vivendo agora. Esse encontro já existia. Só que se eu tivesse dito não e você tivesse dito não, a responsabilidade daquele evento futuro que já existia, mas que por nossa escolha, porque nós somos livres para escolher se sim ou se não, era nossa. A responsabilidade era nossa. Então eu costumo sempre achar que existe uma multidão de pessoas no futuro esperando por nós. Então eu não posso não fazer o que eu faço. Eu não posso. Porque existe um monte de pessoa lá no meu futuro que espera a minha manifestação para que a vida delas possa ganhar um novo sentido. Não porque eu sou a maioral, não porque eu sou a melhor, mas porque Deus separa esse quebra-cabeça assim e une as peças. Une as peças. É só por isso. Porque Deus escolhe, Deus distribui os talentos da maneira como Ele quer. Isso é muito importante. Eu gosto muito boa. de acreditar que dar o nosso sim diário significa corresponder a esse chamado de futuro. Esse chamado de tantas pessoas que esperam, ansiosas pela nossa manifestação. Uau, Aline. Eu compartilho super mega da tua reflexão, porque a gente até conversando, né, quando eu estava hoje para te mandar o áudio de boas-vindas, eu falei, caramba, que interessante, porque
Não é uma metáfora, realmente o que me conectou com a Aline e conectou ela comigo foi o propósito, né? Foi o propósito. A gente realmente se conectou no sentido de falar, olha, vamos pegar um pouquinho do que eu tenho, um pouquinho que você tem, vamos conhecer melhor e vamos compartilhar isso, porque é a missão mesmo. E sabe, Aline, aqui no Livecast, a gente trabalha muito a questão de autoconhecimento de todas as formas que você puder imaginar, com todos os tipos de linguagem. A gente fala muito de energia aqui, sabe? No sentido da espiritualidade. E quando a gente fala de energia e espiritualidade, a gente fala de emoções positivas e amor. E aí tem uma coisa, não existe nada de graça no mundo. Nada que é feito fica sem retorno. Nada que é feito não volta como causa. Isso traz uma liberdade, sabe? Porque eu acho que uma das coisas, pelo menos, que aconteceu muito forte para mim foi começar a colocar o materialismo no lugar dele. No Uhum, primeiro momento, eu neguei. E isso foi tão problemático quando eu só vivia naquilo. Depois, quando você vai colocando no lugar, caramba, tipo, a mente da gente fica muito formatada para a gente pensar no que vai dar mais dinheiro, o que vai ganhar mais. Só que quando você começa a abrir a mente, você vê que não tem a ver com isso. Caramba, quem que tá aqui que acredita que se você se permitir dizer a tua mensagem, porque todos nós que estamos aqui temos uma mensagem. Se você uhum, sente que você não está colocando ela para fora, para refletir, porque você não é menos do que ninguém, você não é mais do que ninguém. Só depende das suas escolhas. Às vezes, mas eu não sou nenhum Einstein. Só que entenda uma coisa, a única coisa que tinha diferente do Einstein para você ou para mim é que ele tinha uma escolha. uhum. Porque o cérebro dele era igualzinho ao nosso. Não tem nada no cérebro dele que não tinha no nosso. Só que adianta você ter uma máquina super poderosa e você não dar um direcionamento? Eu sempre procuro trazer uma pergunta, sabe, Aline, nos meus atendimentos. O que você está construindo da sua vida? Porque não pense que porque você está ocupado todos os dias. Apenas ocupado, ou seja, tudo o que você faz é só para manter o que existe. Mas você precisa perceber que o seu senso de criatividade, ele te traz uma produtividade e revela muito de você mesmo. Então, até que você encontre esse ponto, que vai se manifestar da sua forma, do seu jeito, sempre você vai ter a sensação que está faltando algo. Sabe o que que falta? Você perceber que não falta nada. Uhum. É só começar. E é tão interessante, você falou aí, e pensando nisso, o que é que Einstein tinha que a gente não tem, né? O que é que Steve Jobs tinha que a gente não tem? O que é que os grandes milionários têm que a gente não tem? Eu vou dizer o que é. Eles acreditaram que era possível. Pronto. Por que que para mim não dá? Porque eu nem concebo a possibilidade no meu interior. Eu nunca vou conseguir grandes coisas se eu de fato acho que não vou conseguir. Porque a primeira coisa para eu conquistar o que eu quero conquistar é que eu acredito que é possível. Se eu me limito na crença, eu me limito em tudo. Me limito em tudo. A nossa diferença para eles é porque eles acreditavam que seria possível. E é esse o convite que eu faço a cada uma das mulheres que estão aqui. Inclusive, quem não me segue ainda, faz favor, vai lá, aqui, ó. Aqui em cima do Alex tem um triângulozinho, é só clicar, não sai nem da live. Me sigam para mais dicas como essa. Me sigam. É isso que separa. É isso que separa os grandes dos pequenos. É essa crença de que eu consigo. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu vou tentar. Se não der certo, tudo bem, mas eu vou tentar. Se eu me limito no sonho, eu nunca vou realizar. Se eu me limito da ideia de imaginar como seria, eu nunca vou realizar. Nunca vou me Totalmente. realizar. Jamais. Valeu, Rei, estou aqui, ó. É só clicar aí e me seguir. É exatamente isso, Alex. É exatamente isso. Tanto. O que separa você dessa Aline? pessoa que você admira tanto é isso. Que tal você começar a acreditar que é possível? Que tal? E depois que você acreditar que é possível, você trilhar um plano de execução para tornar verdadeiramente possível.
Porque também não adianta só sonhar, né? Não adianta só sonhar. Eu tenho uma ferramenta que eu trabalho nas minhas mentorias, que é o S dos dois S's. E é assim, Alex, o sucesso, ele é igual a sonho mais suor. É o S do sucesso dos dois outros S's, que é sonho mais o suor. Nem adianta eu só sonhar. Eu não vou ter sucesso. Para eu ter sucesso, esse meu sonho, ele tem que ser planejado por meio do trabalho, por meio da execução, dentro de uma lógica que faça sentido. Sucesso, sonho e suor, exatamente. Sucesso é igual a sonho mais suor. Só sonhar não adianta. Eu tenho que suar. Suar, sabe? Sentar, executar, prestar atenção, estudar, me formar, me capacitar, colocar em prática tudo que eu aprendi, porque não adianta também só aprender e não colocar em prática. Tenho que ir aprendendo e executando, aprendendo e executando, aprendendo e executando. E assim eu vou tendo mais chance de ter sucesso. Mas se eu não fizer essas duas coisas, com certeza sucesso eu não terei. Com certeza. Ó, eu falei pra você que ia você não piscar de olhos, aí faz 1h30 que a Já gente tá em live. passou 1h30, exatamente, exatamente. Alex, se você me Faz, permite, eu quero deixar assim as minhas últimas palavras, claro, lindo. dizer a todo mundo que está aqui que existe uma lei que ela nem precisa de fé para acontecer, que é a lei da semeadura. É a única lei espiritual que não precisa de fé. Porque se você plantar milho, você vai colher milho. Não adianta você querer plantar melancia para querer colher morango. Então, independente de você acreditar ou não, a lei da semeadura é a única que não precisa de que você acredite. Por isso eu pergunto, o que é que você está plantando? Você está plantando o quê? Porque dependendo do que você esteja plantando, você já sabe. Atenção, você já sabe qual será a sua colheita. Porque para isso você não precisa de fé. Você vai colher aquela semente que você plantar. Não tem jeito. Não tem jeito. E por mais que você ore e peça, Deus é justo e coerente. Deus é justo e coerente. Se você plantar desamor, você vai colher desamor. Se você plantar preguiça, você vai colher preguiça. Se você plantar egoísmo, você vai colher egoísmo. Se você plantar prosperidade, você vai colher prosperidade. Se você plantar generosidade, você vai colher generosidade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Porque essa é a lei da semeadura. Não tem jeito. É verdade. É causa e efeito. E é muito interessante porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver que a gente tem a opção de escolher a todo tempo, os resultados eles vêm na nossa vida muitas vezes, tal como uma flor. Se a gente quer plantar uma florzinha, se a gente quer cultivar, o que a gente pega a semente, a gente prepara o solo, a gente rega e a gente vai cuidando. E aí, dentro de alguns dias, a flor nasce. A gente não tem o poder de simplesmente colocar e tirar a flor da terra. Mas o que a gente precisa fazer, nesse caso, é a mesma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. Preparar o campo. Porque às vezes a gente fica tão ansioso para conquistar mudanças, para ver resultados, que a gente não percebe que o resultado sempre vai ser uma consequência natural dessa escolha que você trouxe. Então, não deixe a ansiedade realmente invadir você. Entenda coerentemente o tempo que você precisa para algumas mudanças e entenda também qual é o seu tempo de mudança. Porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo nesse processo, porque a gente exige demais, a gente quer compensar. A gente tem a falsa ilusão de que demorou muito, quando na verdade
é no seu tempo, é no seu momento. Se você teve essa reflexão aqui, agora, acredite, era aqui e agora. Então você de repente fala, caramba, eu quero fazer todas as mudanças que eu consigo essa semana, eu acho que eu consigo fazer isso, aquilo, e faça um teste primeiro, para você se conhecer. Perceba que o autoconhecimento e tudo isso que a Aline nos traz um poder de ir mais profundo no nosso eu, no sentido de observar mais na raiz. Será que eu sou aquilo que eu sou? Eu preciso ter essa ideia. Eu acho que eu consigo arrumar 4, 5 coisas todos os dias, mas na verdade na prática eu vejo que dava só uma. Aceito que dói menos. Porque Uhum. é melhor você fazer uma por dia do que não fazer nenhuma. E eu garanto para você que se você aceitar uma por dia, essa uma vai se transformar em duas, que vai se transformar em três, que vai chegar onde você quer. Sem você se judiar, sem você machucar a si mesmo, sem você se culpar demais. Simplesmente siga o fluxo. Eu quero agradecer demais, Aline, a sua presença. E olha, posso dizer para você que eu ficaria umas 3 horas falando com você aqui, nem Uhum. percebeu o tempo passar, porque foi Sim. muito agradável, foi muito fluido. Obrigado por você compartilhar com o propósito do Livecast, que é exatamente isso. Obrigado pela tua abertura, porque, como eu te falei, o Livecast é um bebezinho que está começando ainda. A gente tem 1 mês de vida ainda, tá? Assim, sabe aquele bebezinho que você ainda tem que cuidar, Sim. alimentar de uma forma muito, muito carinhosa. É um filho, não tem outra forma. É. Mas é um filho que tem essa intenção de, a partir de pessoas especiais, maravilhosas como você, poder espalhar. Porque eu realmente acredito que juntos nós somos muito mais fortes e tem espaço para todo mundo. A vida não é uma competição onde para mim ganhar você tem que perder. Uhum. Imagina, que isso? A gente pode ganhar junto é muito mais barato, muito mais legal, é muito mais divertido, né? Sim. Então, muita, muita gratidão, Aline, sabe que aqui os portas estarão sempre abertos para te receber. É uma honra ter a sua live gravada aqui na página. Vai ser uma honra logo soltar os cortes, porque você falou tantas coisas maravilhosas que vão imortalizar. E muito Sim. obrigado por ser companheira É. de luz nessa missão de espalhar o bem, Aline. Seja Comigo. sempre bem. Conte comigo. Um beijo bem grande a todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir depois. Deus abençoe vocês, ilumine, guarde e proteja. Que São José esteja à frente, abrindo todas as portas e providenciando todas as nossas necessidades, tá? Um beijo, meninas. Alex, a gente se vê, meu querido. Deus Beijo, abençoe querido. você, viu? Tchau, tchau. Muita paz, muita luz, uma boa noite a todos Bem, vocês. bem.